Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo, como prometido para vocês, nessa semana aí importante, tensa, né? Trago para você mais uma notícia maravilhosa, tentando dirimir, ou seja, diluir qualquer dúvida sobre se a gente está melhorando ou piorando. Ah, o Brasil de hoje está melhor. Aí o outro fala, não, está pior. Antes era mais legal, não, agora está mais legal. Vamos para os dados, vamos para as matérias, por isso trago para vocês uma matéria muito interessante, cujo link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, que você vai poder ler com calma depois e ver como a gente tem uma melhora muito grande aí que pouca gente tem falado. Quer ver? Olha o título da matéria, não é uma matéria do Ministério da Economia, nem de alguém que tem interesse de elogiar a atual gestão, muito pelo contrário, uma matéria de veículo da mídia tradicional dizendo melhora da arrecadação traz alívio para a regra de ouro. Olha só, essa ideia da regra de ouro, que é um limite ao quanto de dinheiro o governo pode gastar se ele estiver endividado, essa melhora do cenário da arrecadação deixou a regra de ouro fazer com que ela fosse não mais vista como um problema para as contas públicas. Isso segundo muitos economistas e técnicos aí. Olha só que coisa maravilhosa. Para explicar para vocês, na Constituição, que é a nossa Carta Magna, existe essa regra de ouro que proíbe o governo federal de emitir uma dívida em valor superior às suas despesas de capital. Por exemplo, principalmente investimentos ali no exercício. Ou seja, explicando melhor, a regra de ouro impede que o governo levante recursos emitindo dívida para bancar despesa como folha de pagamento e aposentadoria. Ele não pode se endividar para pagar folha de pagamento e aposentadoria, tá? Caso seja quebrado o limite da regra de ouro, para poder arrecadar mais dinheiro, a gestão tem que ir até o Congresso pedir uma autorização para gerar mais dívida para poder bancar ali a folha de pagamento e a aposentadoria. É um negócio complicado que traz muita preocupação para os economistas. E, por exemplo, anos atrás, com sucessivos e elevados déficits primários, em meados da década passada, isso fez com que a gestão federal acendesse uma luz amarela aí, relacionada ao medo de descumprir essa regra de ouro. Só que, no acumulado desse ano, de janeiro a agosto, a suficiência da regra, ou seja, a margem positiva da regra, estava em 20 bilhões, ou seja, as despesas de capital estão superando as operações de crédito em 20 bilhões. Olha só que tranquilidade que isso traz, né? Então, a melhora da arrecadação, se ela continuar inclusive, vai ter menor necessidade de emissão de dívida, o que vai contribuir para que a suficiência seja alcançada também no ano que vem. Economistas aí também destacam que a melhora do resultado primário, a devolução de recursos do BNDES, tem ali ajudado muito a gestão federal a cumprir essa regra de ouro nesse ano. Para vocês terem uma ideia, na semana passada o Tesouro Nacional divulgou inclusive projeção de superávit primário, ou seja, em vez de estar no vermelho, está no verde, superávit de 13,5 bilhões para este ano, o que significa que mais despesas serão financiadas por receitas primárias e não gerando dívida para poder pagar essas despesas. Esse cenário econômico muito positivo traz uma enorme preocupação para o pessoal do quanto pior melhor e traz um enorme otimismo para o brasileiro de bem e para a atual gestão. Por quê? Com a perspectiva da inflação aí sendo reduzida pela 16ª semana seguida, a gente volta a se aproximar no limite dessa meta. Eles tinham uma meta para o máximo de inflação para esse ano, a gente está quase nesse limite aí. Então, nós tivemos aí já pela 13ª semana consecutiva o mercado financeiro refazendo a sua projeção para a inflação. Inflação que tinha sido um grande fantasma aí no início desse ano, com a disparada dos preços de combustíveis, também da alta de alimentos, Só que aí, com as medidas que foram tomadas de isenção de impostos, a inflação começou a recuar
e agora a projeção de inflação para esse ano já começa a se aproximar da meta. A meta era 5%, eles estão aí com uma projeção de 5,62%. E eu creio que, pelo que a gente tem visto, a gente vai fechar o ano com uma inflação menor do que 5%. Esse recuo das projeções de inflação e dos índices de preço é considerado aí uma coisa muito importante e valiosa para a atual gestão nessa semana tão importante, porque, por exemplo, em setembro a queda dos preços chegou aos alimentos, refletindo a própria queda de preço das commodities no cenário internacional, o que ajudou muito os preços aqui no cenário doméstico. A projeção da inflação para o próximo ano também está sendo revista para baixo, em previsão de 4,97%. O que significa isso? Otimismo com relação ao futuro. Com a inflação mais baixa, o mercado está vendo espaço aí para quê? Para crescimento. Porque o negócio que está travando o crescimento hoje é ainda uma taxa de juros alta. A gente está com 13,5% aí de taxa Selic, de taxa de juros ao ano. A gente sabe que a taxa de juros é um mecanismo que o Banco Central usa para tentar segurar a inflação. Por quê? Quando você tem uma taxa de juros baixa, você incentiva os investimentos, isso aquece a economia, gera mais emprego, gera mais consumo. Agora, quando a inflação está alta, eles aumentam a taxa de juros para esfriar a economia, esfriar os investimentos e tornar ali um negócio meio morno, né? Meio esfriado. Então, com a perspectiva de redução dos preços, ou seja, com uma inflação mais baixa, uma deflação, estabilizando aí, pode ser que a taxa de juros aí, a Selic, ela tenha aí uma sequência agora de queda. Ela já estabilizou, já está há algum tempo já ela estava subindo, estabilizou, e a tendência agora para o próximo ano é descer, se Deus quiser. Descendo, pessoal, se a gente tivesse uma taxa de juros aí mais baixa, o Brasil estava tendo resultados ainda muito melhores. E a perspectiva positiva para o futuro não vem só de analistas aqui de dentro, mas o próprio Bank of America. Bank of America fez uma pesquisa e concluiu que 65% dos gestores estão esperando uma melhora no cenário agora para os próximos meses. A pesquisa foi feita com 32 investidores e gestores e a maioria deles aí fica preocupado com a questão fiscal, pensando, né, será que mudando a gestão ou dependendo o que vai acontecer a partir do ano que vem, a gente vai acabar gastando mais do que recebe? Essa que é a preocupação. Mas, de acordo com a pesquisa do Banco Americano, metade dos gestores espera, por exemplo, que o real fique com uma cotação abaixo de R$ 5,11 frente ao dólar até o final do ano que vem, que é uma perspectiva positiva. Quase 60% dos entrevistados estimam um crescimento de 1 a 2% do PIB para o ano que vem, bem acima do 0,9% projetado anteriormente pelo Bank of America. No setor da indústria, a avaliação também é muito positiva, porque a maioria dos gestores é de que a projeção do faturamento para o ano que vem deve ficar estável ou subir. Nenhum deles estava prevendo queda. Então, o que significa isso? Significa a expectativa futura. Significa que as pessoas estão empolgadas com o que vai acontecer e estão torcendo para que a nossa economia continue sendo bem gerida, a nossa inflação continue caindo e que para os juros consiga reduzir. E é por isso que a expectativa do comércio tem aumentado, a expectativa da construção tem aumentado, venda de veículos aí temos visto informações muito positivas, e isso tudo aí traz um cenário bem positivo, principalmente para quem é um trabalhador que ganha o seu sustento com o suor do seu trabalho, né? Enquanto outros querem morder uma parte daquilo que os outros ganham com o seu trabalho e receber sem fazer nada. A gente sabe que, infelizmente, o mundo está caminhando para um cenário em que a sociedade fica cada vez mais dependente de uma ajuda do Estado e fica cada vez mais ali numa situação de ter que andar na linha, dançar conforme a música para poder ter o seu sustento, né? Vejam o que acontece em outros lugares do mundo com a substituição, a proposta de substituição da moeda física pela moeda digital. Essa substituição pode fazer com que as pessoas fiquem completamente dependentes do Estado e, por algum motivo ali, se não falarem alguma coisa que agrade, podem acabar tendo o seu sustento ali meio travado. Isso é um negócio muito preocupante, mas
as notícias aí que a gente tem lido, principalmente na área econômica, são muito positivas e Deus queira que continue assim. Parece que essa é a torcida de boa parte dos investidores e de boa parte daqueles que suam para poder trazer o sustento para a nossa nação. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deus, forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, tem que é bom. Valeu!